Hi, how are you? Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nos nossos estudos e, para isso, nós vamos corrigir alguns exercícios que foram propostos aí ao longo das nossas aulas, como homework, e também vamos fazer alguns exercícios que nós ainda não realizamos, certo? Então, nós vamos corrigir alguns exercícios propostos aí como tarefa de casa. Então, eu gostaria que vocês conferissem comigo para ver se vocês fizeram certinho, ok? Então, eu gostaria, para nós iniciarmos, que vocês pegassem comigo lá na page 29, na página 29, na seção Challenge Yourself, né? E ali o exercício de número 1. O exercício de número 1, ele diz o seguinte: Match questions and answers. Então, eu havia passado essa atividade para vocês lá na semana do dia 25 de maio, tá? Então, faz um tempão que eu havia proposto essa atividade para vocês. O que nós temos aqui? Nós temos, então, duas colunas, né? Uma coluna está fazendo uso do lado like, do be like e do look like, né? Que é quando a gente pergunta da aparência ou quando a gente pergunta da personalidade de alguém. E do outro lado, nós temos ali as respostas que combinam com cada uma das palavras, tá? Então, a letra A perguntava assim: What are your parents like? Então, como são os seus pais, né? Então, neste caso aqui, a resposta correta é They are plump and very talkative. Então, eles são gordinhos e muito comunicativos. Então, neste caso aqui, quando eu falo do comunicativo, eu estou falando do traço da personalidade. Então, é por isso que a gente usou ali Are your parents like? Ok? Lembrando que o verbo like significa gostar, mas aqui ele está sendo usado para outra finalidade, certo? Letter B. What does your brother look like? Então, quando a gente fala de look like, eu quero saber a aparência da pessoa, tá? He has blonde hair and brown eyes. Então, ele tem cabelo loiro e olhos castanhos. Na letter C. What is the class president like? Então, is like. Novamente, eu quero saber da personalidade de alguém. Como que o presidente da sala é? He is serious and organized. Então, ele é sério e organizado. E na letra D, what do your cousins look like? Como são os seus primos, né? Ou suas primas. Então, aqui, eu quero saber qual é a aparência deles ou delas. They are thin and short, like me. Então, eles são magros e baixos, assim como eu sou. Certo? Então, a nossa sequência ficou A, D, C, B. Confiram aí, pessoal, se vocês fizeram certinho. O próximo exercício que a gente vai conferir é o exercise number 2. Name the following personality traits. Então, quando a gente estudou lá atrás os traços de personalidade, eu também havia proposto para vocês este exercício lá na semana do dia 8 de junho, tá? E eu havia feito a tradução destas frases para facilitar para vocês, né, para ajudar vocês ali na hora da realização do exercício. Então, vocês, a partir das frases, tinham que indicar um traço de personalidade que se referisse a ela, tá? Então, vamos ver o que dizia e como que ficou. A. Freely giving or sharing valuable things, such as money or time. Né? Então, dar ou compartilhar livremente coisas valiosas, tal como dinheiro ou tempo. Então, seria ser generoso, né? Ou uma pessoa generosa, generous. Na letter B, intelligent and able to learn things quickly.
Então, alguém inteligente e capaz de aprender coisas rapidamente. Seria alguém esperto, né? Smart. C. Not afraid to do new and dangerous or exciting things. Então, sem medo de fazer o novo, de fazer coisas novas ou perigosas, né? Fazer coisas novas, perigosas ou empolgantes, né? Então, aquela pessoa que está ali disposta a tudo, ela não tem medo do novo, do perigoso, enfim. Adventurous, né? Então, aventureiro, adventurous. D. Being respectful and considerate. Então, ser respeitoso, né? Uma pessoa de respeito e atenciosa, uma pessoa atenciosa ou atencioso, né? Então, alguém que respeita e é atencioso, polite, educado, polite, certo? E having the ability to make new things or think of new ideas. Então, ter a habilidade de fazer coisas novas ou pensar em novas ideias. Né? Então, uma pessoa que faz coisas novas, uma pessoa que tem ideias, novas ideias, creative, criativo. E na letter F, feeling or showing friendship and affection. Sentir ou mostrar amizade e afeto. Então, uma pessoa amigável, né? Friendly. Então, confiram aí, pessoal, se vocês fizeram certinho, se vocês não trocaram, às vezes, algum dos traços de personalidade, certo? Se vocês precisarem pausar o vídeo, vocês podem pausar, e aí nós damos sequência nas nossas correções e, posteriormente, na realização dos exercícios, certo? O próximo exercício que nós vamos conferir agora é o exercise number 5 at the page 30. Então, é o exercício 5 da página 30. Este exercício ele é bastante parecido também com aquele exercício que nós corrigimos lá na página 29. Tá? O exercício 1. Nós temos ali as duas colunas, né? Uma está embaixo da outra, e a gente tem que encontrar a resposta para cada uma das perguntas que foram apresentadas ali. Match questions and answers. Associe perguntas e respostas. A. What were you like as a child? Então, como você era quando criança? Então, aqui nós temos o uso do were like, né? Então, eu quero saber da personalidade. Então, como você era enquanto criança, como criança? Ou seja, qual era a sua personalidade? Olha lá como que ficou. I was serious and quiet. Eu era sério e quieto. Letter B. Were you a fan of superheroes? Você era um fã de super-heróis? Yes, I was. I had many comic books. Sim, eu era. Eu tinha muitos livros de histórias em quadrinhos. Então, comic book seria livro de história em quadrinhos, ok? C. What was your favorite comic book? Qual era o seu livro de histórias em quadrinhos favorito? I loved all comic books about heroes. Então, ali a pessoa responderia, né? Eu amo, né? Eu amava todos os livros de histórias em quadrinho sobre super-heróis, né? Sobre heróis, tá? D. Was your room full of posters? O seu quarto era cheio de posters? Yes, it was. There were many superheroes on the walls. Sim, ele era. Tinha muitos super-heróis nas paredes. E a letra E. Were your friends quiet like you? Os seus amigos eram quietos, assim como você? No, they weren't. They were really talkative.
né? Então, não, eles não eram. Eles eram muito comunicativos, certo? Então, ficou assim, pessoal, este exercício. A sequência B, C, D, E, A. Ok? Então, confiram aí como que ficou o exercício de vocês. O próximo exercício que nós vamos corrigir agora foi o exercício que eu propus como homework na aula passada, tá? Onde nós trabalhamos lá a polissemia, ou seja, quando uma palavra ela tem mais de um significado. E aí, nós tínhamos aqui a palavra good, né? O uso da palavra good, que geralmente nós traduzimos como bom, só que tem vários significados dependendo do contexto. Então, eu havia traduzido cada uma das alternativas que aparecem aí, e aí eu havia pedido para que vocês fizessem a associação. Então, ficou assim, ó. Of high quality, né, que seria de alta qualidade ou de boa qualidade. The food was good, né, então a comida era boa. B, correct or proper, então algo correto ou apropriado. She speaks English. She speaks very good English. Ela fala muito bem inglês, ou seja, ela fala corretamente. C, having a desired quality, então tendo uma qualidade desejada. We paid a good price for the tickets, né? Então, nós pagamos um bom preço nos bilhetes, ou seja, nós pagamos um preço baixo. Então, uma qualidade desejada, ou seja, eu queria comprar os tickets com um preço baixo. D, cheerful or calm, animado ou calmo. Então, ali nós temos he has a good temper, ele tem um bom temperamento. E cousin laughter, funny, então, que é causando riso, diversão. Então, I heard a good joke the other day. Eu ouvi uma boa piada outro dia, certo? F, large in size, amount or quantity. Grande em tamanho, valor ou quantidade. The store has a good section of products. Então, a loja tem uma grande seção de produtos, né? Uma boa seção no sentido de uma grande seção de produtos. G, having a high social position or status. Então, ter uma alta posição social ou status. He comes from a good family. Então, ele vem de uma boa família, né? Então, ele vem de uma alta família. E H, having or showing talent or skill, doing or able to do something well. Então, ter ou mostrar talento ou habilidade, fazendo ou ser capaz de fazer algo. Então, she's a very good golfer. Então, ela é uma boa jogadora de golfe. Tá? Então, a sequência do exercício, depois de corrigido, ficou C, B, E, A, F, D, H, G. Ok? Então, confiram aí, pessoal, se vocês acertaram o exercício. Agora, eu convido vocês a pegarem comigo lá na página 11 do livro de atividades, tá? Lá na página 11, nós temos o exercício 3, que nós não havíamos feito ainda, tá? Então, já que eu havia retomado a explicação de alguns exercícios ali atrás, eu até coloquei neste quadrinho ali do ladinho, ó, toda vez que a gente usa is like ou are like, né? Is like no singular, are like no plural, nós estamos nos referindo à personalidade, tá? Nós queremos saber a personalidade de alguém. E todas as vezes que nós usamos o look like, ou se aparecer um S no fim, looks like, nós estamos falando de aparência física, ok?
O exercício número 3, ele pede ali para nós sublinharmos a opção correta para completar cada sentença. Vocês estão vendo ali que eu deixei em negrito a opção correta que vocês devem circular. Estes itens que estão grifados na frase, vocês não precisam grifar, só se vocês quiserem. Eu grifei porque fica mais fácil para nós entendermos, tá? Olha lá na letra A. Por que nesta frase vai ficar My sister looks like me. She's tall and plump. Nós usamos o look like quando nós estamos falando de aparência. E quando eu disse ali, ó, que a minha irmã é como eu sou, ela é alta e gordinha, então neste caso eu estou falando da aparência física. Então, para a aparência física, look like, certo? Então vocês vão circular o looks like lá na letra A. Lembrando, pessoal, vocês vão circular o que está em negrito. Tá? O que está grifado ali, e eu grifei só para explicar o exercício, ok? Na letra B, does Luke look like his father? Yes, he has brown hair and blue eyes. Então, o que eu perguntei aqui? Novamente sobre a aparência. Então, vai ficar does Luke look like. Então, o Luke se parece com o pai dele? Sim, ele tem cabelo castanho e olhos azuis. Então, olha ali, novamente eu estou falando da aparência física do Luke, certo? Próximo. What are your grandparents like? They are really funny and talkative. Então, olha aqui como mudou. Eles são realmente engraçados e comunicativos. Neste caso, o que eu perguntei? Como são os seus avós? Mas no sentido da personalidade deles. Então, vocês vão circular o are e o like ali na frase, hein? Então, como são os seus avós? Eles são engraçados e comunicativos. Então, eu perguntei da personalidade de cada um deles. D. Robson is like his brother. He's adventurous and creative. Então, o Robson, né? Ele é igual ao irmão dele. Ele é aventureiro e criativo. Então, aqui, por que é a estrutura is like? Porque eu estou me referindo a personalidade, né? Então, ele é aventureiro e ele é criativo. Então, neste caso, nós usamos is like, ok? Agora, pessoal, eu convido vocês a pegarem comigo lá na page 14, na página 14. Lá na página 14, nós vamos fazer o exercise 9. Então, nós vamos fazer o exercício de número 9. O exercício 9, ele diz o seguinte, que ainda é sobre esse conteúdo que nós estudamos. Match questions and answers. Então, associe perguntas e respostas. Este exercício também foi como homework para vocês, tá? Então, a gente vai corrigi-lo. What did your brother look like as a baby? Como era o seu irmão quando ele era um bebê? He was a plump little boy. Então, ali significa ele era um menininho gordinho, né? Ou um bebezinho gordinho. B. What is your father like? Como é o seu pai? Então, ali eu quero saber da personalidade. He's very talkative and creative. Ele é muito comunicativo, né? Muito comunicador e ativo. C. What was he like as a child? Como que ele era quando criança? He was very shy and quiet. Ele era muito tímido e
quieto. Então ali também eu quero saber da personalidade dele. E what does your brother look like? Como é o seu irmão? He is tall and well built. Então ele é alto e forte. Então neste caso aqui, a pergunta ela estava se referindo à aparência física, ok? Então a nossa sequência no exercício ficou C, A, D, B, ok? Confiram aí então se vocês fizeram certinho, pessoal. E agora nós vamos lá na page 16, na página 16, onde nós vamos fazer o exercício 15, o 15. Nós havíamos estudado então a polissemia na aula passada, certo? E agora o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar as duas frases que tem em cada opção, tá? Nós temos ali pares de frases e nós vamos fazer o seguinte. Se essas frases elas tiverem o mesmo significado, nós vamos colocar o S de same meaning. Olha ali na legenda, ó. Same meaning significa mesmo significado. Se as palavras que estão ali, os pares, eles tiverem significados diferentes, nós vamos colocar a letra D, que significa different meanings, certo? Então é bem simples. Nós vamos analisar as duas frases. Se a palavra tem o mesmo sentido, é um S. Se é sentido diferente, D. Olha lá na letter A. Thor isn't as smart as Tony Stark. O Thor não era tão esperto quanto o Tony Stark. Então smart está significando esperto. My mom was great at school. She's really smart. A minha mãe era boa na escola. Ela é muito esperta, né? Então, no caso aqui, a palavra esperta, ela está se referindo ao sentido de inteligente em ambas as frases. Por isso, elas têm o mesmo significado. Então, neste caso, nós vamos colocar um S, letra S. Olha o próximo par de palavras. There is a good amount of books at the library. Então, tem uma grande quantidade de livros na biblioteca. Bob is a good boy. He never disobeys his parents. O Bob é um bom menino. Ele nunca desobedece os pais. Então, aqui nós percebemos o sentido diferente, né? Então, uma grande quantidade e embaixo, bom. Neste caso, a palavra good tem sentido diferente. Então, nós vamos colocar um D. Próximo, pessoal. Your school uniform looks very neat and smart. Well done. O seu uniforme escolar parece bastante arrumado e limpo. Muito bem. Então, ali, smart está como arrumado, né? This book is great. Buying it was a smart choice. Este livro é legal. Comprá-lo foi uma boa decisão. Então, aqui nós percebemos um sentido diferente, né? De organizado, arrumado e uma boa escolha. Então, esta dupla de palavras tem o sentido diferente para esta dupla de frases, né? Traz um sentido diferente para a palavra smart. Também é different. Próximo. Brazilian soccer teams play really well. Os times de futebol brasileiros jogam muito bem. I play basketball every Saturday. Eu jogo basquetebol todo sábado. Então, aqui o verbo play está com o sentido de jogar, né? Então, as, de similar, porque em ambas as frases, o verbo play está como jogar. Então, eles são com o mesmo sentido. E o último, let's play video games. Vamos jogar videogames. Can I play a song for you on my guitar? Posso tocar uma música para você no meu violão? Então vejam, o verbo play aqui ele já não tem o mesmo sentido. Em cima ele significa jogar e embaixo ele significa tocar. Então neste caso é D for different, né? Então D para diferente, ok?
Então, ficou ali, ó, a sequência. S, D, D, S, D. Ou então, S, D, D, S, D. Ok, pessoal? Então é isso, completem ali o exercício. Bem, pessoal, então é isso. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham feito todos os exercícios e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!